A Copa do Mundo de 1974, disputada na Alemanha, marcou uma era de transição no futebol. Foi o torneio em que o mundo assistiu de perto à consagração do carrossel holandês, comandado por Johan Cruyff, e que também contou com craques como Beckenbauer, Gerd Müller e Rivellino, uma geração de talentos que ajudou a transformar o futebol em espetáculo global, unindo técnica, estratégia e intensidade como nunca antes. E no meio desse cenário de gigantes, o Brasil apresentou um zagueiro que faria história, Luís Pereira. Forte, técnico e dono de uma presença imponente, ele não apenas representou a nova cara da defesa brasileira, mas também protagonizou momentos marcantes que entraram para sempre na memória das Copas. Hoje, vamos mergulhar na trajetória desse monstro sagrado da zaga que brilhou no Palmeiras, conquistou a Europa com a camisa do Atlético de Madrid e se tornou uma verdadeira lenda viva do nosso futebol. Então já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho, porque você vai conhecer toda a história de Luís Pereira, um dos maiores zagueiros do Brasil e do mundo. Carreira. Luís Edmundo Pereira nasceu em Juazeiro, na Bahia, e antes de se tornar um gigante dos gramados, levou uma vida simples e batalhadora. Trabalhou como torneiro mecânico e até mesmo como ensacador de farinha, ofícios que moldaram sua disciplina e resiliência. Foi apenas aos 18 anos que deu início à sua trajetória no futebol profissional, vestindo a camisa do São Bento. Pouco tempo depois, o talento de Luís Pereira chamou a atenção do Palmeiras, clube que se tornaria sua casa e onde escreveria um dos capítulos mais marcantes de sua carreira. Em 568 jogos pelo Verdão, ele não apenas foi um líder incontestável na defesa, mas também surpreendeu com sua presença ofensiva. Marcou 35 gols, um feito que o consagrou como o zagueiro que mais balançou as redes na história do clube. Mas Luís Pereira não brilhou apenas em território brasileiro. Sua categoria e força o levaram à Europa, mais precisamente ao Atlético de Madrid, da Espanha. Em uma época em que poucos brasileiros tinham oportunidade de jogar fora do país, e apenas os de maior destaque eram contratados. Lá, tornou-se ídolo da torcida colchonera, ajudando a fortalecer a imagem do jogador brasileiro no futebol europeu. Ainda teve passagens marcantes por outros clubes, como o Santo André, onde também deixou sua marca e se tornou referência. O reconhecimento por sua qualidade foi além das arquibancadas. A Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, a IFFHS, o elegeu como o 37º melhor jogador sul-americano do século XX, sendo apontado como o melhor zagueiro central do Brasil naquela lista, uma prova de sua importância para o esporte. Expulsões históricas. Luís Pereira sempre foi conhecido por sua raça, firmeza e imposição dentro de campo. E essa intensidade, que o tornava um dos zagueiros mais temidos do futebol, também o levou a episódios marcantes e até curiosos de expulsões. O primeiro deles entrou para a história das Copas do Mundo. No Mundial de 1974, na Alemanha, o Brasil enfrentava a fortíssima seleção dos Países Baixos. O jogo estava 2-0 para os holandeses, quando Luís Pereira, em uma entrada dura sobre o meia Niskens, recebeu o cartão vermelho direto. Era a primeira vez que um jogador brasileiro era expulso com cartão vermelho em toda a história das Copas do Mundo. O lance acabou se tornando uma das marcas daquele torneio para a seleção brasileira e colocou o nome do zagueiro no livro das curiosidades do futebol. Mas a relação de Luís Pereira com expulsões não parou por aí. Já veterano, em 1997, um jogo festivo foi organizado em sua homenagem no estádio Adalto Moraes, em Juazeiro, sua terra natal. A partida reunia a seleção brasileira master contra o time local, em clima de celebração. Porém, logo no início, após uma falta mais dura, o árbitro decidiu expulsar Luís Pereira, justamente o homenageado da noite. A decisão revoltou o público presente e a situação ficou tão insustentável que o próprio prefeito interveio, retirou o juiz de campo, substituiu a arbitragem
e reiniciou o jogo, com Luiz Pereira de volta ao gramado. Esses episódios reforçam o quanto Luiz Pereira foi um jogador intenso, de personalidade forte, que levava para dentro de campo a mesma energia que o transformou em um dos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro. Fortuna e patrimônio. Ao longo de sua carreira, Luiz Pereira conquistou muito mais do que títulos e reconhecimento. Ele conseguiu também estabilidade financeira, algo que nem todos os craques de sua geração alcançaram. Atuando em clubes de peso, como Palmeiras e Atlético de Madrid, o zagueiro recebeu salários que, para a época, eram considerados altos, especialmente durante sua passagem pela Espanha, quando apenas jogadores de ponta tinham espaço no futebol europeu. Hoje, aos 70 e poucos anos, Luiz Pereira leva uma vida tranquila, fruto de sua boa gestão financeira e do respeito conquistado ao longo de décadas de dedicação ao esporte. Não ostenta fortunas astronômicas como jogadores da era moderna, mas possui patrimônio sólido, construído com equilíbrio e consciência, garantindo uma vida confortável para ele e sua família. A grande riqueza de Luiz, porém, vai além do dinheiro. Está no legado deixado no futebol, no carinho dos torcedores e na posição de referência que ocupa até hoje dentro do Palmeiras e no cenário esportivo brasileiro. Sua história prova que o verdadeiro patrimônio de um ídolo é a eternidade de sua memória dentro e fora dos gramados. Legado. Luiz Pereira não foi apenas um zagueiro histórico, ele se transformou em um verdadeiro ícone cultural. Prova disso é que seu nome ultrapassou as 4 linhas. Na versão brasileira do seriado Chaves, ele é citado em uma cena clássica em que o personagem joga bola com Kiko. Além disso, também foi eternizado na música Camisa 10 de Luiz Américo, recebendo a alcunha de Pau Pereira, uma referência à árvore forte e resistente, assim como seu estilo firme dentro de campo. Essas menções mostram o tamanho da sua influência, indo além dos gramados e alcançando a cultura popular brasileira. Luiz Pereira, sem dúvida, é muito mais do que um jogador. É um símbolo do futebol que atravessou gerações. E aí, você já conhecia toda essa história sobre o lendário Luiz Pereira? Qual foi a parte que mais te surpreendeu? As expulsões marcantes? Sua longevidade em campo? Ou a maneira como virou referência até na cultura popular? Deixe sua opinião aqui nos comentários, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo sobre as grandes lendas do nosso futebol.